Bom, família Shaolin, aqui estamos mais uma vez para falar sobre o coronavírus e as últimas notícias do Japão no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. As notícias não são nada boas, porque a gente sente ainda muita mentira no ar, porém também não vamos se alarmar, né? É claro que essa epidemia está bem maior do que a epidemia da SARS. Eu me lembro que na época da SARS eu apitava jogo quase todo final de semana e viajava muito e nem me preocupei. Nem acompanhei as notícias, mas dessa vez eu não sei o porquê. Alguma coisa está me chamando para atenção para esse fato. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2020, falando diretamente de Hiratsuka, na província de Kanagawa, no Japão. É eu e você falando aqui, trocando aquela ideia sobre o novo coronavírus. Eu sei que no mundo inteiro o caos está se alastrando, mas parece que existe uma esperança porque os números diários de infectados na China estão diminuindo segundo as fontes da notícia tradicional. Não podemos confiar também nisso. Mas vamos tentar não deixar a peteca cair. E vamos informar para vocês. Então hoje, dia 19 de fevereiro de 2020, aqui diretamente do estado de Kanagawa, falando para vocês, trazendo as últimas informações. E vamos ver se começamos aí com uma notícia que é a mais esperada no momento, que é o desembarque das pessoas no navio. As informações que a televisão japonesa passa é que são mais de 3.200 passageiros que permanecem dentro do navio, com o diagnóstico ainda por ser confirmado, tá? Segundo o governo japonês, as notícias que eles passaram para a mídia foi que a partir de hoje começaria, num período de 3 dias, começaria a liberar o pessoal que está dentro do navio e que os hospitais japoneses estão de portas abertas para receber os pacientes, principalmente um hospital em Sagamihara. Só que ainda a primeira parte que foi evacuada são a parte das pessoas que estão na parte superior do navio e as pessoas que estão na parte de baixo do navio ainda estão sendo retiradas pouco a pouco. O hospital de Aichi recebe dezenas de pessoas infectadas com coronavírus. Muitos moradores de Okazaki se mostram preocupados com essa medida. As informações estão da Masamichi Maeda, da revista Alternativa. Crédito à revista Alternativa. Um hospital recém-construído em Okazaki, na província de Aichi, que seria inaugurado em abril, recebeu na madrugada desta quarta-feira, dia 19, dezenas de pessoas infectadas com o coronavírus que não apresentam sintomas, informou a emissora NHK. Como é que está contaminado, mas não apresenta sintomas? Por quê? Porque o vírus, ele contamina primeiro, depois de 14 dias ele vai começar a mostrar os sintomas. Muitas pessoas com o organismo mais forte talvez nem demonstrem esses sintomas nos 14 dias previstos, e então significa que mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão começar a mostrar os sintomas. E é bom lembrar que ainda não estão com a vacina para combater, então a medicina tem que fazer vários testes, várias tentativas para tentar fazer com que essas pessoas voltem a ter a vida normal, a saúde normal. Não dá para saber muito bem porque a China já divulgou mais de 10.000 pessoas que foram curadas, mas ninguém sabe exato. Se 10.000 pessoas foram curadas é porque no mínimo eles já têm uma noção de como fazer para curar. Eu não sei se é o vírus que está mutando tanto que está vencendo as tentativas da ciência, ou realmente também mais um fake news aí para nós. Cerca de 30 ex-passageiros e tripulantes do navio cruzeiro Diamond Princess, que se tornou o principal foco do novo vírus fora da China, foram transportados de ônibus ao centro médico da Universidade de Medicina de Fujita. Pois é, o hospital se prontificou a receber pacientes assintomáticos. Por quê? Como o local ainda não está em funcionamento, não há risco de transmissão do coronavírus para outros pacientes. É uma boa iniciativa, acredito eu. No entanto, muitos moradores de Okazaki se mostram preocupados. Se os moradores de Okazaki estão se mostrando preocupados, imagina o povo de Yokohama, que está dentro de uma metrópole. Daqui de onde eu moro, passando Chiba, Saitama, entrando em Tochigi, isso aqui é tudo um mar de selva, é uma selva de pedra. É uma selva de pedra. Você sai de uma cidade, você entra em outra, você sai de uma, você entra em outra. Não tem distância, não tem desligamento entre
de uma cidade para outra, como se você estivesse passando de um bairro para o outro apenas dentro de uma grande cidade. Então você imagina a preocupação das pessoas que moram em Yokohama, né? Até quinta-feira, dia 20, o novo hospital em Okazaki deve receber até 170 ex-passageiros e tripulantes assintomáticos do navio, que testaram positivo para o vírus. Do total de 3.700 passageiros e tripulantes, 542 foram diagnosticados com o coronavírus até agora e foram encaminhados para vários hospitais. Todos os outros serão examinados antes de sair do navio, segundo a emissora estatal japonesa NHK, como se diz em japonês, NHK em português. Novos casos de coronavírus. Tóquio, Kanagawa e Wakayama. Bom, esses são os que já tinham tido, né? 8 novos casos de coronavírus foram registrados na terça-feira, dia 18, em Aichi, Tóquio, Kanagawa e Wakayama, informou o Ministério de Saúde. Em Aichi, um amigo de outros 2 homens infectados na região de Wari testou positivo, aumentando para 7 o número de casos notificados na província, incluindo 2 turistas chineses. Onde minha mulher trabalha tem bastante chinês e ontem, no dia 18, voltou da China uma chinesa que estava a passeio. Trouxe presente para todo mundo. Minha mulher está desesperada, vocês imaginem. O novo paciente está relacionado a um casal de Nagoya que viajou para o Havaí e testou positivo depois de ter voltado ao Japão, mas não se sabe como, quando e onde ocorreu o contágio. Em Tóquio, os casos incluem um idoso de 80 a 89 anos que é diabético e está internado em estado grave. Além dele, um homem na faixa etária de 50 a 60 anos está também adquirindo sintomas graves da doença. O terceiro caso na capital japonesa é de um homem na faixa de 20 a 30 anos, filho de um médico do hospital Makita Soko, em Tóquio, que testou positivo juntamente com uma enfermeira. Em Kanagawa, um motorista de táxi na faixa etária de 60 a 70 anos foi diagnosticado com o coronavírus em Yokohama. Ele está internado com pneumonia grave e as autoridades não sabem dizer como ele contraiu o vírus. Vocês sabem que, se você acompanha meus vídeos, sabe que eu fiz um vídeo falando de Chukagai, ou seja, o bairro chinês que está no centro de Yokohama, bem próximo ao porto de Yokohama. Eu não morro de vontade de ir lá, porque é um bairro bonito, a comida é gostosa, mas e o medo? Quem tem tem medo, né? Então, eu tenho mesmo. Bom, vamos aqui onde é que eu estava. Em Wakayama foram registrados 3 novos casos, sendo 2 relacionados ao hospital Seisekai Arida, na cidade de Iwasa, onde 2 médicos e 3 pacientes foram infectados. O filho de um dos médicos, com idade entre 10 e 20 anos, testou positivo e deixou de frequentar as aulas na sexta-feira, dia 14, quando o pai foi diagnosticado com o coronavírus. Foi o primeiro caso de contágio no Japão envolvendo um jovem com menos de 20 anos, segundo a emissora NHK. As autoridades de Wakayama estão verificando se há alunos com sintomas suspeitos na escola onde o filho do médico estudava. O número de casos de coronavírus, o Covid-19, diagnosticados no Japão subiu para 616, incluindo os 542 passageiros e tripulantes do navio cruzeiro Diamond Princess. Fontes da Halt, acredito eu. A foto aqui que mostra é da Halt, mas eu não sei se a fonte é Halt. Por enquanto, fica daqui a revista alternativa, o maior site de informação para brasileiros no Japão. Número de coronavírus no Japão atualizado no dia 19 de fevereiro, hoje, às 9 horas da manhã. São 542 infectados entre japoneses e estrangeiros no navio Diamond Princess. Um funcionário do Departamento de Saúde que foi infectado, um funcionário do Ministro de Saúde que foi infectado, um funcionário que fez o transporte dos passageiros, 13 infectados dos que voltaram da China, 16 infectados entre turistas chineses e pessoas que tiveram relações com esses, contatos com esses, né? Se a gente fala relação, já vão levar para outro lado, né? 14 pessoas, incluindo um taxista, um médico e o filho dele, e uma enfermeira relacionados a uma festa de confraternização em Tóquio, uma taxista mulher em Okinawa, um taxista infectado em Kanagawa, que é esse recente, de Yokohama, 10 pessoas relacionadas ao hospital Seisekai Arida, em Wakayama, os 2 médicos, a esposa, o filho de um dos médicos, 3 pacientes e 3 familiares de um dos pacientes. 2 homens infectados em Wakayama, um deles foi enviado ao navio Diamond Princess para ajudar no transporte de passageiros infectados. E supõe-se que ele foi enviado com os trajes de proteção e se infectou. Não preciso falar mais nada, né? 5 homens infectados em Tóquio em casos isolados, que ninguém sabe
como foram infectados. Um homem infectado em Chiba, que também está na faixa de 20 a 26, se não me engano ele tem 26 anos. Então, as pessoas estão levando muito para o lado de que não, só os velhos é que estão pegando, mas não, vocês podem ver que agora já caiu aí para a faixa etária de 10 a 20 anos, já tínhamos um de 20 a 30 anos e agora cai para esse na faixa etária de 10 a 20 anos. Então, ai que medo. Um homem infectado em Hokkaido, uma enfermeira do hospital Sagamihara-chu infectada em Kanagawa e a morte da mulher que ocorreu na quinta-feira passada. Somando 616 casos, com mais um aumento aí de 90 e poucas pessoas. O Japão está cancelando a maratona. Não, a maratona não. São mais de 30 mil pessoas inscritas na maratona que acontece em Tóquio nessa época. Mas o governo e o comitê organizador disseram que pessoas comuns não vão poder participar e que somente profissionais vão poder participar da corrida que vai acontecer. A festa que acontece também para celebrar aí o aniversário do imperador não vai ser celebrada, foi cancelada por ele mesmo por segurança. Lembrando que o imperador japonês, ele é como se fosse um papa. A gente pensa, o imperador está lá, não faz nada, mas se você vê bem a rotina deles, eles têm que rezar, fazer oferendas, tem um procedimento todo feito durante todo o dia que é espiritual, por incrível que pareça, é espiritual. Eles rezam, eles fazem cerimônias de purificação, de bênção para o país, rogando para o país, né, orando para o país. E, enfim, é como se fosse um papa aqui da religião deles. Por isso que ele é considerado o filho do Deus Sol. O número de mortes do coronavírus passa de 2.000 na China, conforme números atualizados. O diretor do hospital de Wuhan morreu por causa desta doença. Aqui sim, informação da Reuters, também uma publicação da revista alternativa. Pequim. China divulgou nesta quarta-feira, dia 19, que foram registradas outras 136 mortes por coronavírus, aumentando para 2004 o número total de vítimas fatais no país. O total de infecção na China subiu para 74.185 pessoas, após o surgimento de 1.749 novos casos, segundo a emissora NHK. Lembrando que os últimos números mais alarmantes tinham passado de 2.000 casos em 24 horas. Aproximadamente 300 pessoas a menos no período de 24 horas que foram contaminadas. Isso, para quem sabe ler, um pingo é letra. Significa que está tendo uma redução e esperamos que esses números sejam realmente reais e não seja fake news. O chefe do principal hospital da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto do coronavírus, morreu por causa da doença na terça-feira. A televisão estatal chinesa disse que Liu Xinming, diretor do hospital de Wuhan, morreu às 10 horas e 30 minutos do horário local, tornando-se o 7º trabalhador da área de saúde a morrer por causa da doença. O hospital foi designado para tratar somente pacientes infectados pelo vírus. Bom, gente, os testes aí estão sendo feitos. O Japão está trabalhando para construir aí tentar elevar o nível de capacidade de produção da vacina para ver se consegue encontrar uma vacina realmente eficaz. Como vocês sabem, não é fácil, né? Aparecer o vírus é muito fácil, para acabar com o vírus que é terrível. Deixa eu passar aqui uma informação que acabou de sair também aqui. Passageiros iniciam desembarque de navio sob quarentena. Os passageiros do cruzeiro Diamond Princess afetados pelo surto do coronavírus finalmente chegam em terra firme. Aqueles que completam um período de 14 dias de quarentena a bordo do navio do cruzeiro atracado no porto de Yokohama, nas proximidades de Tóquio, deram início ao desembarque na manhã desta quarta-feira. Autoridades japonesas calculam que cerca de 500 pessoas devem deixar o navio até o final do dia. O Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do Japão está realizando testes para o coronavírus em todas as 3.100 pessoas que ainda permanecem no navio para deixar a embarcação. O primeiro grupo de passageiros teve que testar negativo para o novo coronavírus, além de que não podem apresentar nenhum tipo de sintoma. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que todas as 3.100 pessoas vão passar por testes e somente aquelas pessoas que realmente não tiverem nenhum tipo de sintoma e o resultado dos exames derem negativo poderão deixar o navio.
Os passageiros saindo da quarentena estão livres para retornar à vida normal, apesar de monitoramento de suas condições feito por autoridades através de ligações telefônicas ao longo dos próximos dias. Todos os passageiros que apresentam características requeridas têm previsão de desembarcar no navio até o final da semana. No entanto, qualquer pessoa que tenha dividido uma cabine com um passageiro infectado deverá permanecer a bordo, cumprindo um período de quarentena de 14 dias contados a partir da data em que foram separados das pessoas infectadas. Então é isso que eu estava falando no vídeo de ontem, né? Que é necessário, a partir do momento que o último infectado apareceu, o último caso apareceu, o resto do pessoal tem que obrigatoriamente ficar mais 14 dias. Muito embora aqui eles estão falando que se fizer o teste e der negativo, eles vão soltar as pessoas. As autoridades afirmam que ainda não irão determinar com a operadora do navio o momento apropriado para desembarcar os membros da tripulação. O Diamond Princess chegou a Yokohama neste mês com 3.700 pessoas a bordo, incluindo passageiros de tripulação. Até a terça-feira, 542 pessoas haviam testado positivo para o coronavírus. Um avião sul-coreano desembarca já lá na Coreia do Sul após retirar evacuados do Diamond Princess. A Organização Mundial de Saúde pede ao Japão para que ofereça assistência às pessoas que estão saindo do Diamond Princess. Claro, isso é óbvio, o Japão vai fazer isso. A Organização Mundial de Saúde está exortando o Japão a oferecer assistência médica aos passageiros e tripulações que terminarem seu período de quarentena no navio Diamond Princess. Isso é óbvio, né? Porque o Japão já se prontificou a fazer isso, no entanto que alguns hospitais já estão, mesmo contra a vontade dos japoneses, estão recebendo aí os infectados do coronavírus que estavam neste navio. Tivemos bastante incidente envolvendo brasileiros aqui no Japão neste final de semana. Tivemos assassinato aí de um brasileiro a facadas, mais de 10 facadas. Aqui eu quero passar para vocês: surto de coronavírus gera discriminação contra asiáticos em todo o mundo. O surto mortal de coronavírus está provocando discriminação, histeria e violência contra asiáticos em todo o mundo. Surto de coronavírus gera discriminação contra asiáticos em todo o mundo. O surto mortal de coronavírus está provocando discriminação, histeria e violência contra asiáticos em todo o mundo, à medida que a disseminação de boatos e desinformação toma conta das pessoas com medo. A informação é da Kyodo News. Em 4 de fevereiro, na Bolívia, 3 turistas japoneses de 20 anos de idade que visitaram as salinas de Uyuni foram postos em quarentena em um hospital local, apesar de não terem sintomas e nem históricos de ter viajado para a China, nem exibirem sintomas da infecção causada por pneumonia. Depois de brevemente isolados, os 3 foram liberados, mas as ações das autoridades locais no país sul-americano demonstram a combinação perniciosa de desinformação e pânico. No final de janeiro, no Rio de Janeiro, um estudante de direito nipo-brasileiro foi agredida no metrô por uma mulher que a chamou de porca chinesa, que, segundo ela, estava espalhando a doença para todos. De acordo com a mídia norte-americana, na cidade de Nova York, no início de fevereiro, uma mulher asiática usando uma máscara foi supostamente atacada por um homem que desferiu uma série de socos e chutes em uma estação de metrô de Chinatown. Ele também dirigiu várias obscenidades para ela e a chamou de doente. Um vídeo do incidente, que foi filmado por um espectador e viralizou nas redes sociais, parece mostrar a mulher correndo pela estação para confrontar o homem depois que ele supostamente a agrediu na cabeça. Acredita-se que as respostas visceral do homem tinham sido uma relação às máscaras que as pessoas usavam para se proteger do coronavírus, que na terça-feira havia matado 1.868 pessoas na China continental e em outros países, incluindo uma no Japão. Para vocês verem como, além da dificuldade que a gente passa com a proximidade do vírus cada vez mais próximo a gente, existe uma falta de inteligência das pessoas. Se você é agredido, se você agride a pessoa, você tem contato direto com ela. A tua chance de ser contaminado, se essa pessoa estiver contaminada, é muito maior do que você deixar ela lá. Vou manter a distância dos 2 metros, então, mas ficar na sua.
porque nem todo olho puxado é chinês e nem todo chinês está contaminado. Aqui no Japão mesmo, uma forma de brincadeira, uma brincadeira escrota que eu fiz, é de perguntar para o meu chefe se tinha muito chinês no setor que eu estava indo trabalhar. Ele falou, mas nem todo chinês está contaminado. Aí eu tive que engolir seco, né? Então, são coisas que realmente a gente tem que pôr a mão na cabeça e tentar minimizar os estragos causados pelos vírus em vez de estar aumentando eles. Mas é justamente isso que a nova ordem mundial quer. Propagar o medo, o pânico e que uma pessoa termine matando a outra aí porque facilita as coisas para eles. Eu só não entendo porque que eles fazem isso, né? Talvez porque não queiram fazer como fizeram o genocídio lá na Alemanha. Mas, não sei, gente, número de mortes, controle populacional, se você parar e pensar, o mundo já se preparou para isso faz tempo. Estados Unidos, China, os caixões da Fema, quem não lembra, né? Como o irmão Rubens fala lá, né? Os estádios de futebol que servem para grandes centros de concentração, né? Se você parar e pensar, é verdade, porque os antigos campos de futebol que existiam na época, além de serem fechados, as arquibancadas eram baixas, havia a possibilidade de você pular o muro. Hoje em dia, com essas novo pedido de FIFA Standard, já os tamanho de altura e largura dos estádios, sendo que na parte inferior do estádio, no subterrâneo, eles têm locomoções ali que dá para fazer hospitais, sala de interrogatório, uma mini cidade ali, né? E está acontecendo e é real. Agora eu queria debater uma coisa aqui com vocês que eu escutei no canal do Questione-se do meu querido amigo Renato Barros. O Renato, eu volto a falar, é o único cara que realmente busca informação e leva a informação para vocês de uma forma mais nua e crua, enquanto outros canais procuram fazer sensacionalismo. Eu mesmo também poderia estar aqui falando, o vírus vai matar todo mundo porque já está chegando aqui, porque está chegando lá, porque isso, porque... Mas não, vamos passar a informação e vamos nos precaver. Mas ele passou uma informação que recebeu de outro, tá? Não é dele, e não pode ser considerado fake news, porque ele simplesmente estava demonstrando um vídeo de um chinês que estava falando isso. Então a conta vai toda para o chinês lá. Que 1.200 pessoas são cremadas por dia. 1.200 pessoas cremadas por dia, vezes 49, que são os números dos crematórios que tem, que daria um total de 58.800 pessoas sendo cremadas todos os dias. Mas não. Não, eu digo não porque eu vivo no Japão. O Japão é um país onde crema todo mundo, tá? Crema todo mundo. Por falta de espaço. No Japão, eles calculam mais ou menos de 2 horas para queimar um corpo. Como lá na China foi espalhado que eles estão cremando 2 corpos por vez, e vamos supor que eles reduzam este tempo de cremação, aumentando o poder do fogo do forno, para 1 hora, tá? Porque você tem que levar em consideração que não é só jogar lá dentro, e você tem que depois tirar o que sobra. E se você vai devolver para as famílias, você tem que embalar ele. Você não vai jogar tudo no lixo no mesmo lugar e depois encher os potinhos e mandar para cada pessoa dizendo que é o parente dele e na verdade não é. Então, porque o oriental, ele tem, nessa parte espiritual, ele leva muito a sério isso daí, tá? É muito a sério mesmo. Então, não acredito que aconteça. Mas, então, vamos supor que eles queimam 2 pessoas a cada hora, seriam 2 vezes 24, dariam 48 horas, vezes os 49 coisas. Daria um total de 2.352 pessoas cremadas diariamente. Esse número é plausível, mais que isso é impossível, tá, gente? Por mais que eles queiram. É impossível mesmo, porque tem o transporte, tem tirar, acender o forno, esquentar o forno, quer dizer, tudo isso leva muito tempo. Então, não vamos entrar em pânico, vamos continuar nos informando. E informando outras pessoas à medida do possível. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo no maior número de pessoas que você puder, nas suas redes sociais, em todas as suas redes sociais. Me ajude a levar a informação verdadeira para as pessoas que realmente estão preocupadas com esse caso. Tá? Um abraço a todos vocês, e espero nos ver amanhã aqui nesse mesmo horário. Falou? Então fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau!